Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje, então, mais um vídeo para meus alunos de Matemática 3. Equação do quarto grau e uma equação do terceiro grau. Para isso a gente vai fazer uso, por exemplo, do método de Briot-Ruffini, tá bom? Para dividir polinômios e fatorar esses polinômios, por exemplo, do item A, que é um de grau 4, em 2 de grau 1 vezes 1 de grau 2, e assim achar as raízes restantes no polinômio de grau 2, e similarmente fatorar este grau 3 por 1 de grau 1 vezes 1 de grau 2 e achar as raízes então restantes do polinômio de grau 2, tá? Então a sugestão é que se você tem alguma dúvida nesse sentido, revise seus conceitos sobre raízes, ok? Sobre o método de Briot-Ruffini, para facilitar a sua vida, ok? Permitir com que você consiga entender a solução completamente. Você pode consultar isso nas playlists aqui do canal, no material didático que eu tenho preparado para vocês, ou no seu próprio livro didático, ou onde preferir também na internet, tá bom? O importante é revisar isso para entender completamente a solução, tá? Você que não é meu aluno, não há problema algum, dá para acompanhar aqui a solução pelo enunciado, e a sugestão é que você revise os mesmos conceitos, deixando como sugestão que acompanhe o nosso canal. Ao final do vídeo, se você achar que ele te ajudou de alguma maneira, lembra aí de deixar um like e, se possível, ajudar o canal compartilhando esse vídeo, tá bom? E, se possível, se inscreva também no canal e ajude o canal ativando suas notificações, tá? O item A, então, nós estamos falando da equação x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x menos 2 igual a zero. Ele diz que tem como raízes x igual a menos 1 e x igual a 1 raízes da equação, e quer que a gente determine as outras raízes, as outras, no caso, seriam as outras duas. Pelo que a gente já viu, né, o teorema fundamental da álgebra garante que um polinômio de grau 4 tem 4 raízes, ou, equivalentemente, que uma equação de grau 4 tem 4 raízes contadas suas multiplicidades, ok? O que a gente está dizendo aqui é que se a gente chamar de p de x a expressão x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x menos 2, então x igual a menos 1 e x igual a 1 são raízes. Então, pelo que a gente já aprendeu, p de x ele é divisível por x menos as suas raízes, ok? Então, ele é divisível por exemplo, a primeira lá, x menos menos 1, ou seja, x mais 1. O teorema do fator, na verdade, diz então o seguinte, que este p de x, ele pode ser escrito como sendo x mais 1 vezes, sei lá, um quociente, um q de x. E como a gente sabe que 1 é outra raiz, a gente, na verdade, está dizendo, então, vou até trocar esse q aqui por um q amarelo, só para as coisas fazerem sentido. Então, é um q de x, ok? E esse q de x, então, vai ter como um de suas raízes o número 1. Então, ele é divisível por x menos 1, porque p de x é divisível por x menos 1 também, ok? Então, você pode reescrever assim, x menos 1 vezes um outro quociente, digamos, um Q1 de x. E a gente está atrás, então, de achar quem é esse Q1, porque resolver essa equação é resolver esse produto igual a zero, ok? Então, vamos usar Briot-Ruffini duas vezes para achar quem são os polinômios aqui que decompõem o nosso P e resolver o problema, ok? Então, Briot-Ruffini, você vai se recordar aí comigo. Aqui a gente vai pôr o nosso fator, então a gente começou pelo 1, que está aqui de branco, então o número menos 1 é a raiz. 1 menos 2, os coeficientes de P, 1 e 2, que do lado o coeficiente do termo independente, menos 2, o algoritmo desce o primeiro, multiplica e soma. Menos 1 somado com menos 2, menos 3. Menos 3 vezes menos 1 é 1, somado com 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Somado com 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 1 é 2. Somado com menos 2, zerou. Lembra que o resto deveria ser zero mesmo, porque ele é divisível, ok? Por x mais 1. E aqui diz, na verdade, quem são os coeficientes de q de x. Quem são os coeficientes de q de x? Então, recorde que você dividiu um de grau 4 por um de grau 1. Tem que dar um de grau 3. Então, sobra 1x ao cubo menos 3x ao quadrado
mais 4x menos 2. Esse é esse de amarelinho que a gente chamou aqui, ok? Então, pensando no nosso problema, a gente tinha assim, P de x é, portanto, x mais 1 vezes x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 2, ok? Você desejava resolver P de x igual a zero, você pode tentar resolver esse aqui. E aí a gente recai num polinômio de grau 3, que a gente a princípio não sabe como achar as raízes. E aí, de novo, o que a gente vai fazer é usar Briot-Ruffini. Agora eu vou usar o amarelo para manter o padrão. Lembrando que 1 vai ter que ser raiz desse polinômio. Observe comigo, 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 3 é menos 3. Então, 1 menos 3 é menos 2. 4 vezes 1, 4. 4 menos 2 é 2. Menos esse 2 do termo independente é 0. Realmente ele é uma raiz, ok? Então, a gente coloca aqui o termo independente, ou a raiz, nossa, 1. E os coeficientes de quê? 1x ao cubo, menos 3x ao quadrado, 4x, e aqui do ladinho, menos 2. O algoritmo, a gente já comentou, então multiplica e soma. 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Somado com 4, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Só justificando, comprovando que era 0. E aqui são os coeficientes de Q1 de x. Você pegou um de grau 3 e dividiu por um de grau 1. Tem que dar um de grau 2. Então sobrou x ao quadrado menos 2x mais 2. Esse era o Q1 de x que eu falei lá. Então, aqui no nosso P, o que a gente faz simplesmente é x mais 1 vezes x menos 1 vezes x ao quadrado menos 2x mais 2. Isso igual a zero. Agora, se este produto é zero, é porque pelo menos uma dessas parcelas é zero. Ou x mais 1 é zero, ou x menos 1 é zero, ou x ao quadrado menos 2x mais 2 é zero. E aí, se x mais 1 é zero, então o x é menos 1, o que a gente já sabia lá de início, né? Uma das raízes deveria ser o menos 1. A outra raiz é o 1, né? Só passar 1 para lá. Esse também gera informação dada de início. E aí, falta então só achar as raízes deste nosso equação de segundo grau. Calculo o delta, então, b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então fica 4 menos 8, isso é menos 4, menor que zero. Mas como a gente está trabalhando com polinômios sobre o conjunto, né, dos complexos, então tem raízes, as raízes serão complexas. E pelo que a gente já viu, uma é conjugada da outra. Quais são as raízes? Então, menos o valor de b, então menos 2, mais ou menos a raiz de menos 4. A raiz de 4 é 2 e a raiz de menos 1 é i. Então, 2i sobre 2, ok? Então, vou tirar esse mais ou menos, já aproveitar que eu já tinha puxado a setinha, vou deixar um mais aqui e um menos de cá. Então, menos 2 é 2 positivo, menos 2i sobre 2, a gente pode simplificar. Então, aqui fica 1 menos i, e em cima fica 1 mais i, ok? Então, as outras raízes do nosso polinômio eram, respectivamente, 1 mais i e 1 menos i, ok? A gente pode escrever aqui a solução, então, quem são as raízes? Menos 1, 1, 1 menos i, 1 mais i. Como eu falei, né, sempre que uma raiz complexa é essa, ou conjugada é, os coeficientes nossos são todos reais. O exercício não pedia isso, mas só para complementar nosso problema, a gente pode fatorar o nosso polinômio da seguinte maneira, né? X mais 1, x menos 1, x menos 1 menos i, x menos 1 mais i, ok? Deixando mais bonitinho, então, x mais 1, x menos 1, x menos 1 mais i, x menos 1 menos i, perdão, joguinho de sinal aqui, menos i, ok? Dizendo quem são as raízes, menos 1, 1, né? 1 menos i e 1 mais i, ok? Então a gente decompõe nosso polinômio, um polinômio de grau 4, tendo 4 raízes, e nossa equação associada também. A letra B é mais simples um pouquinho, porque já cai direto no caso de, né, um de grau 3 vira um de grau 1 vezes um de grau 2, ok? Então vamos fazer aqui do lado a letra B, para a gente poder encerrar o problema, que é resolver a equação x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 36 igual a zero, com a informação de que menos 2 é uma de suas raízes, ok? Então a informação aqui nesse caso é que menos 2 é uma raiz, ok?
E aí, de novo, a ideia é, o jeito mais simples de mexer nesse caso é usar Briot-Ruffini. Então, lembrando, o nosso fator é menos 2, e aqui a gente vai escrever os coeficientes de P, né? Então, de novo, pensando que este nosso polinômio aqui é o que eu estou chamando de P de x. E aí, você lembra que você precisa escrever ele com todos os seus coeficientes. Então, se você tinha x ao cubo, menos 7x ao quadrado, não aparecia o coeficiente de x, então 0x mais 36. Okay? Então, a gente vai pôr 1 do x ao cubo, menos 7 do x ao quadrado, 0 do x e 36. Como funciona? A gente já comentou várias vezes, multiplica e soma. Então, o primeiro você desce, os restantes você multiplica e soma. Então, menos 2, menos 7, menos 9. Menos 9 vezes menos 2 é 18, somado com 0, 18. 18 vezes menos 2, menos 36, somado com 36, zerou. O resto deveria ser zero, claro, porque se x mais menos 2 é uma raiz, então p de x é divisível por x mais 2, ok? X menos a raiz. Então, quem são os coeficientes dessa divisão? Né, do nosso quociente, perdão. Era 1 de grau 3 para 1 de grau 1, sobrou 1 de grau 2. Então, x ao quadrado menos 9x mais 18, ok? Portanto, o que a gente tinha lá é que aquele p de x dado inicialmente, você pode fatorar ele como sendo x mais 2 vezes x ao quadrado mais 9x mais 18. E resolver essa equação igual a zero era resolver esse produto igual a zero. E aí, de novo, se o produto de duas parcelas é zero, porque pelo menos uma delas é. Então, ou x mais 2 é zero, ou a nossa equaçãozinha do segundo grau é zero. E aí, então, uma das raízes a gente já tinha por informação, ok? Na prática, você vai ver que você não precisa ficar fazendo isso mais não, né? Você sabe que uma vai ser, é só acrescentar ela no final. O que interessa é essa parte que a gente não tinha, né? E aí, então, você vai calcular o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c. Então, 9 ao quadrado é 81. Aí você faz 18 vezes 4. 8 vezes 4, 32. 4 mais 3, 7. Então, 72. A diferença aqui bonitinho é uma raiz exata. Então, delta é 9, tem raiz exata, né? Um quadrado perfeito. E aí as raízes ficam então como? X é menos o valor de b, então menos menos 9, mais ou menos a raiz do delta, que é raiz de 9, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1, 2. Um para soma, outro para diferença. Então, 9, por exemplo, mais 3, né? Raiz de 9 é 3, sobre 2. E o x2, 9 menos 3 sobre 2. Então, 12 por 2 é 6. 9 menos 3 é 6, por 2, 3. Então, obtendo como raízes da nossa equação os números menos 2, 3 e 6, ok? O exercício não pede ainda, mas para a gente finalizar, deixar bonitinho, que a gente fez isso no item A, nós podíamos escrever aquele p de x, então, como sendo x mais 2 vezes x menos 3 vezes x menos 6, ok? Lembrando que isso, se você fizer o produto com calma, tem que voltar no valor oferecido inicialmente, que é x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais 36, ok? Resolvendo, portanto, a questão pretendida, ok? Na verdade, o gabarito acabava aqui. Aqui foi só uma maneira de dizer como é que a gente poderia decompor o polinômio. A gente vai ficando por aqui, eu espero ter ajudado vocês, tá? Se eu ajudei, lembra aí de deixar aquele like e ajudar o canal compartilhando o vídeo. É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.